bora! Dono de tudo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Deus, maravilhoso dia, maravilhoso dia. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Na minha vida e na tua, meus amores, só tem um Senhor. Nas nossas vidas só tem um Senhor, outro igual não há. Outro igual não há. Vem, Pai amado, vem, Pai. Vocês estão ouvindo bem? O áudio tá bom para vocês? Tá tudo ok por aí? Vem, Senhor, faz de novo sobre a nossa vida aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai amado. Passa, Senhor. Passa como um vento impetuoso e vem fazendo brilhar um novo sol na nossa vida. Que nada, Pai amado, nada que queira nos segurar, nada que queira nos impedir, Pai amado. Nada, nada, nada possa ficar pelo meio do caminho. Nada nos impeça de cumprir a Tua palavra, a Tua missão. Em Teu nome nós avançaremos. Em Teu nome nós avançaremos, Senhor. Nada menos, nenhuma gotinha menos do que aquilo que o Senhor quer que aconteça. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Bom dia, o melhor dia da nossa vida. Eu não sei que dia você vai estar recebendo essa mensagem, eu não sei em que momento, qual é o dia, qual é o mês, em que ano tu vai estar acessando isso, mas eu quero te dizer que hoje o Senhor vem com um favor e com uma graça especial sobre a tua vida. Hoje Deus vai agir ainda mais com favor e graça, favor e graça, favor e graça. Te prepara, sabe? Abre os teus olhos físicos, abre teus olhos espirituais, prepara teus ouvidos para poder receber da graça e do amor de Deus, uma dose de cuidado especial. Hoje na nossa vida se levantou uma dose de desafio para parecer que não íamos conseguir, que nós não iríamos conseguir estar aqui, mas quando a gente tem Deus, quando a gente avança, quando a gente se posiciona com Deus, realizando o plano dele, sabe, semeando em nome dele, nos alavancando em nome dele, entregando, transformando em nós, permitindo que possa ser moído dentro de cada um de nós aquilo que precisa ir embora, aquilo que precisa sair, aquilo que nos distorce do que de melhor Jesus quer conosco, aquilo que distorce a nossa identidade, que nos afasta, Senhor. Tira da gente, tira do nosso caminho, leva para longe, Senhor, e nos faz cada vez mais caminhar contigo de maneira clara, caminhar contigo de maneira específica, caminhar contigo enxergando muito bem quem nós somos, em nenhum momento por sermos bons, e sim por sermos teus filhos amados, e sim por termos tido a oportunidade, Pai amado, a oportunidade de, em teu nome, poder ser reconhecido como irmãos de Cristo, co-herdeiros do teu reino, filhos amados e filhos amados por adoção, Pai amado, vem e faz de novo, somos nós, é através de nós nos posicionamos, Pai, como aqueles que vêm para cá para multiplicar, depois que a gente coloca a mão no arado, queridos, não tem como voltar atrás. Traz esse novo sopro, traz essa nova dose para cada um de nós, Pai. E que nós possamos avançar sob a Tua companhia, sob a Tua ordem, cumprindo o Teu plano. Nós estamos dentro do nosso bloco das estratégias para vencer o mundo. Olha só as estratégias para vencer o mundo, gente. Nós não teremos todas as respostas.
Não teremos. Não teremos por falta de conhecimento, não teremos por falta de habilidade, não teremos por falta de competência. Nós não teremos todas as respostas daquilo que vai surgir ao nosso redor e que vai ser necessário. Que vai ser necessário de alguma coisa que está do lado de fora para nos auxiliar a resolver esse degrau aí. Quando a gente vai abrindo a porta e vai se permitindo desbravar novos ambientes, nos conectar com novas pessoas, acessar novas informações, ou acessar pelo nosso conhecer, antes eu não sabia, agora eu passo a ouvir, eu passo a apresentar esse novo conceito para o meu cérebro. Ou então eu sabia, Jamília, eu já tinha escutado, mas eu ainda não conseguia entender, porque eu nunca tinha testado, eu nunca tinha me colocado em movimento. Eu nunca tinha vivido essa situação, eu nunca tinha me colocado para poder realizar algo. E agora que eu realizei, eu passo a saber. Eu passo a ter agora essa clareza dentro de mim. Bem-vinda, Sarita. Um beijo no teu coração, meu amor. Então é isso que esse bloco aqui vem nos apresentando e subindo a nossa régua. Porque agora a gente vai mergulhar ainda mais nas estratégias para poder vencer o mundo. E hoje, dentro desse nosso bloco das estratégias para vencer o mundo, onde a gente vem com muita energia, creia sem nada duvidar. O quanto que você se sente de 0 a 10 preparada para você poder crer sem nada duvidar? Crer. Ei, olha só, a fé é um posicionamento, a fé ela é uma decisão, a fé ela é você se conectar a algo e dizer assim, não importa o que aconteça, eu escolho acreditar, não importa o que os meus olhos estão vendo, não importa o que eu estou sentindo, eu não posso aceitar e tolerar ser guiada pelos meus sentimentos, ser guiada pelas minhas emoções. Jamile, Cida, obrigada por toda a sua dedicação, amo você. Deus está fazendo, olha, essa é a maravilha, tá vendo? Ferro afia ferro. E um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quando a gente está realizando algo e a gente tem cobertura e a gente tem gente com a gente, na hora que a bola engata, a gente tem para quem passar a bola. Coisa maravilhosa, poder construir junto com você, minha amiga. Muito obrigada. Então, o que a gente crê sem nada duvidar? O que você crê ainda que os teus olhos, ainda que os meus olhos e os seus olhos estejam vendo tudo completamente diferente? Onde parecia que era ruína, Deus é contigo. Amém, Cidinha, muito obrigada. Deus é conosco, minha amiga. Amém, amém, amém. Onde os teus olhos estavam se colocando, onde você está inserido agora, que os teus olhos estão olhando no horizonte, enxergando no horizonte, está parecendo que por acaso, está parecendo que está tudo destruído. Você está olhando, não é imaginação sua não, você está olhando e é real, naquilo que você está pegando, naquilo que está ao teu redor, você está olhando um monte de ruína. Em que área da sua vida? Ou em quais áreas da sua vida? Em quais áreas você se vê fazendo muito esforço, gastando muito tempo, gastando muita energia, levantando coisas que daqui a pouco se derrubam, O que você está falando para você mesma? Qual é o diálogo interno que está vindo de você com você mesma? Sabe aquela reunião que você faz? Aquelas 3 pessoas... Pátia, sua linda, bem-vinda. Aquela reunião que você faz interna. Você com você mesmo e seu lado crítico. O que você está parando para contar para você mesma nessa jornada? Quando a gente vai mergulhando e enxergando ainda mais sobre isso, nós vamos vivendo e desbravando novas e incríveis coisas. Por quê? Precisa ser nosso a decisão de nós nos posicionarmos para poder termos os pensamentos certos. Ei, a minha mente, a sua mente, ela é assaltada. Ela é assaltada constantemente, vem informações para nós que não encaixavam, que não condiziam. Agora é também minha responsabilidade e sua responsabilidade escolher, acreditar, ainda que nós não estejamos vendo. Ainda que eu precise reeducar e reposicionar os meus pensamentos. Eu me lembro que eu passei por uma situação uma vez que era, olha só, um período de transição, que os meus olhos olhavam e enxergavam só escombro. Olhava e dizia assim, meu Deus, parece que só tem ruína. E de fato, os olhos físicos olhavam e só enxergavam ruína. Bem-vinda, Maria Zita. Meus olhos olhavam e só enxergavam ruína.
Quando eu olhei e o meu raciocínio disse isso, meu Deus, como foi que... O que foi? Foram tantas coisas no meio do caminho, mas se o Senhor puder me dar uma resposta do que fez acontecer esse cenário de destruição aqui, e é lógico que isso eu estava falando para mim mesma, tá? Era eu comigo mesma e sabendo, tendo consciência de que Deus não ia me trazer uma única resposta. E Ele nem precisava falar comigo naquele exato momento. Porque, sabe aquelas perguntas que a gente faz que não precisa de resposta porque você já sabe a resposta? Eu olhei e disse assim, eu nunca vi isso, eu nunca enxerguei isso, e eu não me considero merecedora disso, eu não concordo com essa realidade, mas ela está acontecendo. Então, daqui, desse monte de ruína que eu estou vendo, eu decido que para mim, para esse momento e para essa hora, eu decido que esse é o melhor tempo da minha vida. Presta atenção no poder da declaração e no posicionamento. Eu decido que começa agora o melhor tempo da minha vida. Porque tudo que podia sair do lugar já saiu. Tudo que podia. O desenho era lindo, era maravilhoso, ia correr tudo bem, eu ia estar com cada uma das áreas, vivendo o meu melhor momento, a coisa mais maravilhosa. E tudo fugiu do controle. Estava tudo planejado, estava tudo encaixado, já tinha os sinais, as profecias, tinha as minhas ações, tinha tudo encaixado para poder formar o melhor, para o cenário maravilhoso acontecer. E quando eu vi, aconteceu tudo ao contrário. Eu fiz a parte que geraria, a minha parte, pela força do meu braço, eu gerei o que geraria o melhor cenário. Mas quando eu vi, pegou um caminho completamente diferente, pegou um caminho completamente contrário. E quando eu olhei aquilo, minha primeira sensação, o peso, a angústia, a dor, não era nem exatamente a angústia, era a dor, era assim Cara, como foi que isso aconteceu? Eu fiz tudo, eu obedeci todas as ordens, eu cumpri, eu obedeci, porque eu vou ser muito sincera com vocês, com toda a minha dose assim de vulnerabilidade de verdade, o maior medo que eu tenho é de desrespeitar a Deus. Se tem uma coisa que eu tenho de sobra, até mais do que amor pelos meus filhos, é temor a Deus. Sinceramente, eu tenho um temor a Deus gigante, um temor de desobedecer a Deus e um temor de atrasar aquilo que é a ordem dele. Tenho um temor gigante, e ainda um principal. Tenho um temor e busco ter um zelo e um cuidado na minha relação com Deus tão grande para que eu não corra o risco de alguma pessoa pensar que por acaso tenha algo, tipo, eu não uso Deus, Deus pode me usar, eu não uso Deus. Isso é uma matemática que eu tenho muito clara na minha jornada. Eu não uso Deus, não tenho interesse em usar Deus e nunca quero estar nesse papel, mas que Ele sempre possa ter autorização e espaço no meu caráter para poder me forjar e me usar. Então, dentro dessa jornada, quando eu olhei, que eu enxerguei e parecia tudo do avesso, eu disse assim, meu Deus, como foi que isso aconteceu? Gente, eu não gastei 5 minutos. Estou sendo muito sincera com vocês. Eu não gastei 5 minutos olhando e me permitindo essa dor. Eu me permiti um luto. Eu me permiti 5 minutos de luto, olhando para aquilo e vivendo, dizendo assim, cara, saiu tudo do lugar, eu fiz tudo. Eu olhei e escolhi não ficar me vitimizando. Nessa hora eu olhei e disse assim, cara, se tá tudo ao contrário, tudo aquilo que ele desenhou, que ele me avisou, que ele me falou, que ele me deu cenários, ele me deu tudo. Eu fiz tudo que era a minha parte. Na sequência, sabe o que eu olhei e disse assim, cara, se isso está acontecendo é porque Deus tem algo ainda maior para fazer e tem algo para me ensinar. Tem várias coisas aqui que Ele está querendo me ensinar. E se Ele está aqui para me ensinar, eu vou aprender. Eu estou decidindo nesse exato momento que começa o melhor período da minha vida. Começa agora um novo melhor período da minha vida. E vai ser ainda mais lindo, vai ser ainda melhor, porque se eu tô bem aqui, sabe por quê? Deixa eu ensinar, compartilhar com vocês o que acontece na hora que a gente se posiciona dessa forma. Na hora que a gente se posiciona, que a gente não aceita mais, não tolera mais descer mais nem um nível desse, nessa hora. Sabe aquela sensação do poço que você tá caindo, meu Deus, caí de novo, meu Deus, caí de novo, meu Deus, caí de novo? Poço não tem fundo, meu amor.
Se você ainda não sabia disso, seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja mega, mega, mega bem-vindo. Eu sou Jamile Brito e todo santo dia a gente vem aqui para fazer esse ferver. Deixa eu te falar, poço não tem fundo. Qual é o fundo, Jamile? O fundo começa quando a gente decide. Na hora que eu e você decidimos que a gente não vai mais descer nem um degrauzinho, a gente não vai mais aceitar, a gente não vai mais tolerar. Daqui eu só vou se for para cima. Daqui eu só vou se for para cima. Eu não aceito perder mais nada. Eu não aceito que mais nada saia do lugar. Vai tudo acontecer conforme o plano de Deus, mas vai ser daqui para cima. Vai ser daqui para cima. Senhor, começa agora a soprar um novo sopro nos meus ouvidos. Começa agora a abrir os meus olhos. Começa agora a me trazer novas inspirações. O que o Senhor quer que eu aprenda? Porque eu estou aqui para aprender. Porque se algo ou se tantas coisas estão acontecendo diferentes daquilo que já estava desenhado, planejado, daquilo que está nas tuas promessas, eu sei que Deus não é brincante. Eu sei que Deus não é brincante. Se Ele te entregou promessas, o mesmo Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Se Ele te colocou promessas, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Quando, Jamile? Não tem data no calendário. O que precisa é em nós. O nosso formato preparado para viver isso é que gera essa realidade acontecendo. É por isso que eu preciso crer sem duvidar. É por isso que eu não posso aceitar e tolerar ficar vinculado aos meus olhos. Porque na hora que eu preciso que os meus olhos me rejam, eu me lasquei todinho. Na hora que eu aceito que os meus olhos ditem o que eu vou poder viver, eu não vou ter como segurar na mão de Deus. Você até acha que você ama Deus, você até acha que você confia em Deus, mas você de verdade não confia. Porque se você confiasse, você dava espaço para Ele poder ocupar o que só Ele pode ocupar na tua vida. Fazer acontecer o que só através dEle pode acontecer. Queridos, essa live não estaria acontecendo, nós não estaríamos juntos aqui. Se eu tivesse me permitindo me guiar pelas circunstâncias, tolerar as circunstâncias que parece que ali, aos olhos, era negativo. A gente conseguiu fazer essa live quase 1 hora depois do que era o nosso início. Se a gente for pensar numa geração que está vivendo hoje em dia, que é a famosa geração miojo, ninguém quer esperar nada, né? As pessoas pensam que porque é online tudo vai estar à disposição assim no clique, no dedo. Ah, não, é tal hora, eu abri, cliquei, quando eu olhei não estava ali, já saí, já fui embora. E perdem a oportunidade de receber coisas preciosas. Tu imagina, se você está aqui agora, se você é mulher, se você quer estar alinhada em princípios e em valores e com uma clareza de visão de futuro, tem um grupo exclusivo, inclusive de mulheres, que nesse grupo a gente estava discutindo desde as 5h20 da manhã. Desde as 5h20, desde 5h35 começou o negócio a arrochar aqui. Gente do céu, bem-vindo MS Metais. O negócio começou a arrochar porque não estava dando para poder abrir. Não estava dando para conseguir abrir a live. Por quê? Algo tinha acontecido. Eu não tinha mexido em absolutamente nada. Eu dormi com meu celular normal. Acordei para fazer a live como eu faço toda vez. Fiz todo o meu ritual e na hora de abrir a live, o celular não abria. As configurações dele não abriam. E diziam, dava como se eu tivesse tirado a permissão. E eu não tinha feito nada. Tinha um grupo de mulheres ali em oração, procurando uma solução, procurando um jeito técnico, gente se dispondo a entrar, gente se dispondo a fazer. Gente, quando a missão está bem estruturada, alguém vai dar continuidade nela. Alguém vai dar continuidade nela. Sabe, saibam se aliançar, queiram pessoas com você. E nessa hora eu tô falando da tua família. Você tem aliança com a sua família? Eu tô te falando das amizades que você escolhe ter. Quem são as suas amigas? Quem são os seus amigos? Eu tô te falando dos teus negócios. Quem são os teus parceiros de negócio? Você é empresário? Você tem negócios com quem? Porque se você estivesse aliançando com pessoas completamente fora de princípios e valores, ei, gente, quem é regido pelo mundo só consegue caminhar no limite do mundo. Quem é regido pelo mundo só consegue caminhar no ritmo do mundo. E sabe o que o mundo está vivendo? Crise. Sabe o que o mundo está vivendo agora? Um caos. Está entrando num cenário que ele só está se agravando e ele ainda não chegou nem na metade, vai se agravar muito mais. Só que você vai ter que escolher de que lado você vai estar. Porque ou você vai se aliançar com pessoas e negócios que escolham se posicionar respeitando princípios, porque eu não posso querer ser beneficiado sobre algo que eu não faço.
sobre algo que eu não realizo. Eu quero o benefício disso, mas eu não faço a plantação disso? Isso é ingenuidade? Não existe. Se eu quero fazer parte da lista daqueles que podem acessar a algo, eu preciso me colocar nessa mesa. Vem cá, eu respeito esses princípios, eu vivo, eles existem na minha vida, eu consigo atrair outras pessoas para perto de mim que queiram estar dedicadas nessa construção da mesma forma, do mesmo jeito? Porque quando isso acontece, nós passamos a nos posicionar de maneira completamente diferente. Quando a gente se posiciona de maneira diferente, a gente manda uma mensagem para o mundo completamente diferente. Nós aumentamos o nosso ímã e a gente começa a atrair. A gente começa a atrair o quê? Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos atraindo o tempo inteiro. A gente atrai o tempo inteiro. A gente expurga o tempo inteiro o quê? Tudo aquilo que está na mesma vibração que a minha, eu atraio para perto de mim. Presta atenção no que está chegando para você. Tá chegando só tranqueira. Tá chegando pretendentes completamente furados. Homem banana, homem perdido, que não consegue gerar nada, que não tem posicionamento em Deus, que não tem temor a Deus. O que está acontecendo? Então não, está chegando pessoas valorosas, Jamile, estão chegando amizades felizes, amizades fortes, amizades que me levam a me tornar uma pessoa melhor, amizades que me fazem pensar o que? No futuro, pensar no passado por uma fatia. Ontem a gente viu isso em números, 10% de passado, 60% de presente, 30% de futuro. Tem gente que está gastando o seu presente para ficar falando, se atualizando das fofocas, se atualizando do que está acontecendo, sabe tudo o que está acontecendo na política, fala de todas as decisões do STF, mas da sua área técnica mal sabe. O que está acontecendo ao seu redor, no seu mercado, a sua concorrência, não parou para estudar, não parou para pesquisar, só consegue dizer que a crise está cada vez maior, que os clientes estão sumindo, que tem alguma coisa acontecendo e não faz a menor ideia de como vai conseguir organizar isso. Não está procurando estratégias, não está procurando estudar, não está procurando conhecer, porque pessoas vendem para pessoas, empresas vendem para pessoas. Ainda que você olhe e ache, Jamile, eu sou B2B, eu sou uma empresa que vendo para empresas. Pois é, querido, mas lá naquela outra ponta, você é uma empresa que acha que você está vendendo para outra empresa, você está se vendo sendo uma pessoa. E lá na outra ponta, representando aquela empresa, também tem uma pessoa. Se você não tiver uma extrema habilidade de aprender sobre pessoas, de entender sobre pessoas, Jusita, bem-vinda, querida. Se você não aprender sobre pessoas, meu amor, não tem como você avançar. Não tem como você ter amizades que realmente façam a diferença, porque talvez, provável, você não consiga respeitar as pessoas ao seu redor, porque elas vão ser diferentes de você. Talvez você não consiga se conectar para poder gerar vendas, porque ninguém aparece do nada vendendo, meu amor. Se você está achando isso, ou você tem um produto extremamente barato, ou você tem um produto extremamente barato que compensa para a pessoa correr aquele risco de perda. Não, querido, isso é tão baratinho que para mim não faz nem diferença. Então eu posso comprar, posso pagar, que isso daqui tanto faz. Então, ok, aí eu até acredito. Tenho assim algo que dá para passar. Agora, se esse não é a sua realidade, querido, se essa não é a sua realidade, como é que você está aceitando, tolerando viver sem saber ao máximo de pessoas, sem entender, sem saber, sem ter perícia sobre o ser humano e em como se relacionar com pessoas? Porque para você poder gerar venda, sinceramente, vamos lá olhar, o produto que você vende, ele é único? Eu acho muito difícil ele ser único. Tu pode até achar que ele é o melhor, tu pode até achar que tu te empenha pra caramba, você pode ser apaixonado pelo seu produto e pelo seu serviço, e eu respeito essa sua paixão. A questão é, tem várias pessoas nesse mercado que vão estar vendendo a mesma coisa que você ou muito parecido. Talvez a diferença, o diferencial seja a sua forma de entregar, mas para que a sua forma de entregar diferente possa ser percebida, você vai ter que ter um outro nível de clareza. Você vai ter que saber se relacionar com pessoas, porque ninguém consegue comprar de outro se ele não estiver desejando aquela solução. E para essa pessoa poder passar a desejar, você vai ter que se conectar, você vai ter que se relacionar. Se você não se relacionar, não gera desejo, meu amor.
Você vai ter que se relacionar. Agora, para você se relacionar, você é perito em pessoas? Como que tu vai te relacionar? As pessoas, elas não são obrigadas a se relacionar com você do jeito que você quer. E não seja, sabe, não seja ingênuo. As pessoas, cada vez mais, o ser humano, ele atravessa uma onda de desafio para ele poder aprender, enxergar, aceitar de que ele não vai poder viver dentro da caixinha. Ele vai ter que vir pro lado de fora. Bem-vinda, França. Ele vai ter que vir pro lado de fora. Porque cada vez mais as pessoas estão querendo que o mundo se adeque a elas. Agora tu imagina quantas bilhões de pessoas nós temos no mundo. Como é que o mundo vai poder se adequar a cada uma delas? Não vai. Se você estiver querendo que as suas amizades tenham que se adequar a você, os seus clientes tenham que se adequar a você, o seu marido, a sua esposa tenha que se adequar a você, os seus filhos tenham que se adequar a você, o que tu vai viver? O que vai dar para viver? Ou talvez você perca a oportunidade de poder aprender, de adquirir ainda mais habilidades, de subir o seu nível, de poder fazer parte. Ei, você pode achar, você pode talvez estar iludido e envaidecido, achando que você é cheio de Deus. Talvez você esteja achando que você é cheio de Deus, mas se você não consegue dar bons exemplos, e o que é o bom exemplo, Jamile? Você sabe moer o seu orgulho, você sabe se conectar com as pessoas, você sabe perdoar, você consegue se adequar a cada uma delas para poder falar a linguagem delas, porque era isso que Paulo dizia para a gente fazer. A cada terra que ele chegava, ele se comunicava de acordo com o povo daquela terra, porque se ele tem uma mensagem para entregar, eu não posso querer entregar a mensagem só do meu jeito. Muito pouco importa o meu jeito, importa que a mensagem possa avançar. Se você não souber se conectar, respeitar as pessoas e conseguir fazer com que a sua comunicação possa alcançá-las para levar o que a mensagem precisa que chegue mais longe, você corre o risco, o tremendo risco de achar que você tá, sabe, você é tão maravilhoso, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, mas não alcança. Que Deus é esse que não alcança o outro? Porque o que está na minha Bíblia, que eu acho que talvez está na tua também, foi que ele, que era perfeito, o Deus Filho, que era perfeito, não só entendeu a ignorância dos outros, entendeu o nível de ignorância. Por que a ignorância? Porque eles ignoravam. E ficou tão claro para ele que as pessoas se comportavam daquela forma porque elas ignoravam. Ele tinha tanta certeza disso que ele, inclusive, pediu para o Deus Pai perdoar aquelas pessoas. Perdoar aquelas pessoas porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Talvez agora você esteja fazendo coisas que só com perdão de Deus. Você está fazendo por ignorância. Você achava que era isso que tinha que fazer, que só tinha isso, que só dava isso, lá. E você veio até aqui na fase da ignorância. Mas talvez Deus tenha foi te buscar, te pensar onde você estivesse para você poder estar aqui, para ele poder te apresentar novas coisas e poder te dizer, ok, eu te ouvi, eu te entendi, eu te deixei caminhar no tempo da tua ignorância, mas agora eu estou te apresentando coisas novas. E desse apresentar coisas novas agora, que você começa a enxergar, agora que você começa a ver, você precisa se posicionar para fazer novas escolhas. Porque Deus não nos cobra por aquilo que a gente não sabe, mas Ele nos cobra que a gente realize tudo aquilo que a gente sabe. Tudo aquilo que Ele entregou para nós, que Ele nos deu por dom, nos deu por talento, nos deu por competências, nos entregou ferramentas, colocou pessoas no nosso caminho para poder nos auxiliar, nos despertar, nos sacudir. Ele coloca para nós. Na hora que você decide que você não vai mais tolerar perder nada, diminuir nada, descer nada, Deus, daqui eu só vou se for para cima. Só que Deus não puxa, não é Deus que nos leva para cima. Lembra? Tem uma alavancazinha e essa alavanca que me empurra para cima se chama número 1, gratidão. Se você pode procurar em todo o espaço que você perdeu algo, que você tinha certeza que você ia conseguir, que você ia ganhar, que você achava que já era seu, que você tinha isso por muito certo de acontecimento, pode procurar como está faltando gratidão aí. Eu duvido. Porque se você de fato estivesse tendo gratidão, não é a gratidão que a minha boca abre e diz assim, ai grata, ai muito grata fulaninho, muito grata ciclaninho. Não é essa gratidão não, é a gratidão que se comporta
com dose de gratidão. É a gratidão que sabe se posicionar, é a gratidão que sabe cuidar, que mostra para aquela coisa, para aquela situação, para aquela pessoa, que você é tão grato por aquilo, que você inclusive prestigia, você cuida, sabe, como uma coisa prestimosa, como uma coisa preciosa, dessa amizade, desse amor, desses filhos, dessa casa, da sua sandália, de você poder se transportar, dos seus olhos. Você cuida bem dos seus olhos? Do seu cérebro? Você está falando o que do seu cérebro? Será que você está abrindo a sua boca para viver reclamando dele? Para dizer que, liga não, eu nunca lembro de nada. Ai, Jamília, minha cabeça é super desatenta, eu não lembro de nada, eu não consigo me concentrar em nada. O que tu tá abrindo a boca para falar do seu próprio cérebro? Do seu próprio cérebro. Será que você está sabendo honrar? Porque isso é o que você tem. Essa é a ferramenta que você já tem agora. Tu tá cuidando dela como? Você está conseguindo desfrutar do descanso que Deus concede. Deus fez dia e Deus fez noite. O nosso corpo, ele é voltado para poder descansar no período da noite. Tem um tempo para o nosso corpo poder descansar, para ele poder se recuperar, para o cérebro poder processar as informações, organizá-las e escolher estratégias de como ele vai usar. Só que talvez você não esteja fazendo nada disso e está querendo dizer que você nunca lembra de nada, a sua memória não é boa, a sua memória é ruim. É que eu queria tanto, Jamile, mas eu não dou conta. O que tu tá abrindo a tua boca para falar? O que o teu comportamento tá mostrando que você é extremamente grato? Olha só, a Cidinha, gratidão é a mãe de todas as virtudes, exatamente isso. O quanto que você, quem te olha / quem recebe isso que você acha que você está entregando, consegue dizer que se sente honrado por você? Teus filhos conseguem dizer que eles se sentem honrados? Eu consigo sentir, nossa, a mamãe, eu consigo sentir o quanto para a mamãe é uma honra ser minha mãe, o quanto para o meu pai é uma honra ser meu pai. Os teus parceiros de negócio, teus sócios, conseguem dizer, nossa, cara, é maravilhoso caminhar com ela. Gente, ela tá sempre dedicada, ela tá sempre agradecida, ela tá sempre com uma energia boa, tá sempre buscando, tem sempre ideias novas. Quando ela não tem ideia nova, ela tem perguntas. Porque se eu já não tenho um caminho, eu vou ter que achar um caminho. E quando eu quero achar um caminho, eu só tenho uma forma de achar um caminho, que é me perguntando, que é procurando. Então eu preciso ter perguntas. Bem-vindo, Ismael. Eu preciso ter perguntas. Ou eu já tenho caminho. Se eu já tenho um caminho, você está aplicando estratégias? Se você tem um caminho, você já conseguiu mapear quais são as áreas diferentes, as habilidades diferentes que são necessárias para que esse caminho possa frutificar? Você já começou a botar o seu passinho para se movimentar? Porque não existe dados que possam ser analisados se você não tiver movimento. Gente, não existe ideia maravilhosa. Para com isso, isso é um sonho. Para com isso é ingenuidade, isso é mito. Não existe ideia maravilhosa, meu amor. O que mostra, o que vai me mostrar e te mostrar se essa bendita ideia aí, se ela é maravilhosa, é você colocar para rodar. É você colocar aqui do lado de fora, porque talvez você esteja achando que algo é maravilhoso e a única pessoa que acha maravilhoso é você. Talvez o mundo não esteja buscando isso. Talvez você achou uma solução que o mundo não entende. Você vai ter que criar um caminho. Você vai ter que criar um caminho. Agora, se você não estiver disposto a enxergar isso de verdade, se você não estiver preparado para crer sem nada duvidar, eu não sou regido pelo que os meus olhos enxergam, mas eu preciso estar gerando, porque a visão ela não acontece sozinha. Somos nós que vamos subindo no nosso elevador. Elevador do quê, Jamílio? O elevador do perdão, o elevador da gratidão, o elevador da dedicação, da perseverança, da visão, que quando eu vejo, eu naturalmente, encaixei no novo nível. Passo a pertencer a esse novo nível. No elevador que me coloca para visualizar, me coloca para fechar os meus olhos e conseguir enxergar, me enxergar vivendo, acessando aquilo, pertencendo àquele mundo e àquele universo. Se isso não acontece, não tem como você acessar. Pare de gastar tempo.
Pare de gastar tempo com reclamação, com lamúria. Pare de gastar tempo com vitimização. Levanta. Alguém sabe a solução daquilo que você está achando que é um problema. Em algum lugar existe. Em algum lugar existe essa solução. Levanta e começa a gerar coisas novas. Porque não existe ideia maravilhosa. Existem aplicações maravilhosas. Você vai ter que pegar essa ideia que você está achando que ela é maravilhosa e tu vai ter que botar isso para girar. Você vai ter que testar, você vai ter que refinar. Olha só, é tão louco isso, é tão louco. Eu estava estudando, né, mergulhando na palavra e tal. E aí olha o que eu recebi. Eu não me lembro em qual parte estava, eu não me lembro se era em Coríntios. Depois eu vou pegar certinho a fundamentação para vocês, para poder me lembrar e te lembrar o quão melhor é o fim das coisas do que o início delas. O quão melhor é o fim das coisas do que o início delas, mas eu não posso querer pegar atalho para achar que eu vou embarcar só no final. Eu preciso atravessar o processo e a jornada para poder fazer essa etapa. Por que, Jamile? A palavra me lembrava, trazia para o meu coração e para mim. Eu e você começamos com uma semente. Mas o que vai gerar o fruto que a gente come, a gente não come o fruto com a semente, a gente come o fruto com a árvore. Mas eu preciso plantar a semente. Eu preciso ter sementes. E essa semente plantada e bem cuidada, essa semente plantada e cultivada no tempo adequado, ela vai frutificar. No tempo adequado, ela vai frutificar. Só que isso vai precisar que nós cuidemos. Você tem semente na sua mão? Você está plantando as sementes? Ou você já está querendo agora reivindicar frutos de algo que você nem plantou? Ou de algo que você plantou um dia desses, ainda não deu nem tempo de cultivar? A gente come fruto de árvore, mas não é árvore que a gente planta semente. A gente planta semente. Ontem eu estava assistindo, inclusive, até a pregação do André Fernandes, e ele falou uma coisa, compartilhou algo que ele aprendeu também com outro amigo lá dele, que eu achei sensacional, que ele deu um acesso, uma senha para que a gente possa distinguir um tempo do outro. O que é que tu está precisando? Nesse momento, o que é que você está vivendo? Será que esse teu momento de vida você está precisando de um milagre? Ou será que nesse momento de vida você está precisando só respeitar o processo? Cara, tem um processo aqui para acontecer e você tem que viver isso. É isso mesmo, ninguém pula processo. Não existe pular processo. Jamile, mas ninguém pula. Lógico que pula, só que quem pula paga o preço. Todo mundo paga um preço. Existe um preço para a gente viver o processo, que o resultado dele é você ter algo consistente que não se quebra, você ter algo que tenha fundação e que, se por acaso as adversidades acontecerem e até te derrubarem, você sabe voltar rápido, você se reposiciona rápido. Por quê, Jamile? Porque quem construiu foi você. Porque você conhece todas as etapas do processo. Você consegue parar, sentar e analisar. Opa, aconteceu um buraco aqui. Deixa eu olhar para o processo e enxergar onde foi que entrou essa brecha. Em que etapa do meu processo foi mal realizada, foi mal feita, para que eu possa ajustar o processo e volte a realizar. Porque esse é o objetivo que eu quero, isso daqui está construído, é isso que eu quero que aconteça. Quando eu tenho esse nível de clareza, tudo ao meu redor passa a mudar. Porque eu gasto menos tempo me doendo. Eu não consigo fazer nada mesmo. Nada dá certo. Poxa, mais uma vez, eu acho que eu preguei chiclete na cruz de Deus. Ai, meu Deus do céu, por que só comigo, Senhor? Porque tudo comigo é tão difícil. Para de te lamuriar. Para de te lamuriar. Não é com você. Não é você. Deus está me moldando e te moldando para o melhor, para que o melhor possa acontecer. Se tem alguma coisa de desafio aí, é poda. Tá tendo poda, tá tendo... Eu prefiro escolher assim, tá? Eu prefiro escolher que Deus esteja então me podando do que, por acaso, Ele me olhe, me veja sem frutos e queira me lançar no fogo. Porque toda árvore que Ele vê que não frutifica, é isso que acontece. Ele lança no fogo. Você está querendo ir para o fogo ou você prefere a poda? Porque o processo, ele vai nos submeter à análise desse processo. E aquilo que a gente não tiver, ele vai derrubar. Vai cair. Para quê? Porque se ele deixar passar algo com um processo errado, você vai continuar repetindo esse processo errado achando que ele está certo. É por isso que Deus vem dar uns sacode na gente. É por isso que a gente vive doses de tribulação, de desafio. É só para nos fazer prestar atenção em qual é a etapa do processo que precisa ser ajustada e refinada.
Mas o que eu ia também te comentar, que ele me ensinou ontem, foi qual é o momento da nossa vida que a gente está precisando de um processo. A gente só tem que respeitar o processo. Acabou, é isso. Até se cumprir, E qual é a hora que o que a gente está precisando é de um milagre. Deus, aqui só um milagre. Nessa hora aqui, realmente, sinceramente, olhando, só o teu milagre. Falando em milagre, eu me lembro, bem-vinda, Jéssica, eu me lembro que quando eu não tinha mais nada para fazer, eu não sabia, não tinha mais ideia, não tinha mais nada, as mulheres estavam procurando uma forma de resolver e não conseguíamos avançar, eu parei, eu não tinha mais o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu parei, orei, Deus, vem aqui e resolve para mim. Deus, eu não aceito, eu tô com o Senhor, a palavra é sua. Hoje é o dia 37, nós fizemos todos os dias. Hoje é o dia 37 de 40, nós fizemos todos os dias sem falhar. No dia mal, no dia bom, no dia de aborrecimento, no dia de tristeza. Gente, vocês não têm noção do que eu já vivi no meio desses. Já aconteceu tanta coisa na minha vida particular, das coisas mais lindas até as coisas mais punks, até coisas que eu não imaginava passar por elas e nem vivê-las, e eu vivi. E ainda assim, independente do dia, eu estava aqui. Eu olhei e disse assim, agora eu não aceito. Vem aqui e resolve, por favor. Vem aqui e faz acontecer. Traz uma solução, traz um sopro, traz algo. E ele trouxe. Eu consegui pensar num amigo meu que poderia saber como solucionar. Que ele sabe muito mais coisas do que eu. Eu liguei por videochamada para ele, para ir mostrando o meu celular, e ele dizendo, aperta nisso, faz isso, e consegui resolver. Eu não tinha essa informação, eu não tinha esse conhecimento, eu sozinha não resolveria, mas eu estava decidida e posicionada de que não iria ter falha. Isso daqui é um propósito dele, é uma obediência a ele, e eu ia entregar inteiro, completo, do jeito que ele me mandou obedecer. Quando você não tolera, tudo aquilo que Deus nos manda viver, ele nos faz viver não por nós, e sim por ele. Se tiver algo que esteja servindo para o seu ego, ele vai tirar, ele vai derrubar. Agora, tudo aquilo, Deus tem compromisso com tudo aquilo que é para o reino dele. Deus tem compromisso com tudo aquilo que é para o reino dele. Ele não tem compromisso com o meu ego nem com o teu ego. Mas tudo aquilo que é para o reino dele, ele vai dar um caminho, um escape, uma solução. Sempre tem. E aí o que aconteceu, Jamile? Nessa hora tudo conseguiu fluir. Então, Jamile, qual é a hora do processo, qual é a hora do milagre? Ele diz assim, quando você sabe o caminho que é para você pegar, e você que está enrolando, quando você já tem aí no seu horizonte, sabe, estratégias, você tem pessoas, você tem ferramentas, por mais que você não tenha todos, Jamile, eu não tenho tudo que eu preciso, ok, mas você já tem coisas. Você já tem ideias, você tem ferramentas, você tem algo na sua mão que você já pode usar para poder fazer. Nessa hora, o que eu e você precisamos não é de milagre, o que nós precisamos é de processo. Você vai ser submetido ao processo. Você vai ter que ser submetida ao processo para você poder aprender coisas novas que você ainda não sabe. Para você poder adquirir um novo nível de competência que você ainda não tem. Para que você possa gerar um novo nível de frutos. Para que as suas raízes possam se aprofundar de uma nova maneira. Isso é o que acontece. Jamile, qual é a hora que eu preciso do milagre? A hora que eu e você precisamos do milagre é naquela hora que a nossa parte já está feita. A gente já fez tudo o que a gente podia fazer. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Eu já usei todas as técnicas, as ferramentas, acessei pessoas, tive ideia de Deus. Tudo que que a capacidade humana pode fazer está feito. Agora não tem mais nada para fazer. É só o Senhor. Se o Senhor não vier, se o Senhor não fizer, se o Senhor não colocar a sua mão, isso não acontece. Essa é a hora do milagre. Como é que eu faço isso, Jamile? Ele deu até uma metáfora pra gente, né? Olha, Tati, gente, é surreal, decisão muda. Falar e agir, Deus abre portas e portões. É isso mesmo, minha amiga. Jornada dos sonhos, suporte o processo para viver o propósito. Exatamente isso, minha amiga. E aí, o que acontece nessa sequência? A metáfora que ele trazia era a metáfora da uva. Ele dizia assim, quando você precisa de um processo, você vai ter uvas na mão e você quer o vinho.
Em todos os dois casos, eu e você queremos o vinho. Cara, nós queremos um vinho novo, nós queremos um vinho novo, nós precisamos de um vinho novo, ok. O que você tem na sua mão? Deus vira e pergunta pra gente, o que tu tem na mão? Cara, o que eu tenho na minha mão é uva. Se o que eu e você temos na nossa mão são uvas, e você quer um vinho novo, vai ter que passar pelo esmagamento, meu amor. Vai ter que esmagar. É processo. Vai esmagar para poder sair o vinho da uva. É processo, é processo. Agora, naquela hora que eu e você olhamos, a gente quer um vinho novo, a gente precisa do vinho novo, a nossa parte já está feita, não tem mais nada para fazer. O que tu tem na tua mão? Eu já usei tudo que eu tinha, agora eu não tenho mais nada. Agora o que eu tenho é água, eu só tenho água. Eu só tenho água e preciso do vinho. Essa é a hora que Deus entra com o milagre. Essa é a hora do milagre, que nem o milagre que ele fez nas festas de Caná, que o que tinha ali naquele momento era água, e ele chegou e transformou. Ele entra e transforma, ele entra e faz o infinitamente mais na nossa vida. Na nossa vida, mas tem o quê? Um coração disposto, um coração com sede, um coração dedicado. Todo dia avançando, fazendo acontecer, realizando. É isso que ele tem a cada momento para nós. Tu tá precisando de quê? Vinho novo, a gente quer vinho novo. Tu tem o quê na tua mão? Tu tem água ou tu tem uva? Porque ele não vai entrar, Deus só faz aquilo que é a parte dele. Só faz aquilo que é a parte dele. Não se iluda. Talvez você esteja aí aceitando se lamuriar e dizendo que por acaso, ai Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Deus, o Senhor está tão calado, o Senhor está tão silencioso. Ele já te deu uma ordem. Ele já te deu uma ordem, ele já te mostrou pessoas, ele já colocou ferramentas e recursos na sua mão e você está aceitando ficar parado. Você está aceitando empurrar para frente. Você está dizendo que está esperando Deus agir e Deus está só olhando para sua cara, dizendo assim, quanto tempo tu vai demorar para levantar e fazer o que precisa ser feito? Porque eu não vou falar de novo. Eu já te disse, eu já te dei a ordem. Tu já sabe o que é para fazer. Tu já tem a ideia, tu tem ferramentas, tu tem pessoas. Você está aceitando aí ficar nesse degrau por quê? Agora, quando você se coloca em movimento, meu amor, claro que você vai passar por dor. Jesus passou. Jesus foi pregado no madeiro e ele nem precisava e nem merecia. E ele se fez homem para viver como nós homens, para que ninguém aqui pudesse abrir a boca e dizer que era impossível viver aquilo. Ele se fez homem para mostrar para mim e para você que dá para viver isso sendo homem. E ele que não tinha pecado, se fez, se ofertou, se permitiu ser imolado, como o cordeiro que foi ofertado. Se tem que ter sacrifício, o sacrifício maior foi feito. Está ali ele que veio e se entregou por nós. Por quem tinha pecado. Quem tem pecado, Jamile? Todo mundo. Todo mundo. Dá uma olhadinha na tua vida e dá uma checada se por acaso você não tem pecado. Ele se entregou por todos nós. O maior sacrifício de todos já foi feito. Agora nós não precisamos. Ele não quer de nós sacrifício, ele quer de nós obediência. Aí Jamile mais dói, aí Jamile mata. Lógico, porque é a sua humanidade sendo esmigalhada aí. É a sua carne, a minha carne e a sua carne que está sendo esmigalhada para que a gente possa ir tirando de nós aquilo que não é. Ei, na hora que a gente entra no fogo, essa hora, Deus não faz isso por mal, Deus faz isso por amor. Porque essa é a hora que ele nos coloca dentro do fogo mesmo. Porque na hora que derrete, ele consegue separar as impurezas. Vai ficando cada vez mais puro, vai ficando aquilo que é puro. E a impureza vai sendo separada, vai vindo para a parte de cima e eu e você vamos conseguindo enxergar melhor as impurezas que ainda estão nesse momento dentro de nós. Para que nós possamos fazer novas escolhas. E dizer, isso daqui eu não vai mais caminhar comigo. Isso daqui eu não vou mais me comportar dessa forma. Isso daqui eu não vou mais tolerar. É por isso que Deus nos coloca para poder passar pelas provações e pelo fogo. Porque quando nós conseguimos admitir, enxergar, confessar, nos arrepender e escolher mudar o caminho, nós estamos nos purificando. Nós estamos nos tornando cada vez mais puros. Puros. Para quê, Jamile? Para poder cumprir o plano que ele tem para a nossa vida. Para poder viver aquelas promessas que ele me entregou e te entregou. Você tem promessas? Eu sei que você tem.
Eu sei que você tem. Elas não acontecem com o homem velho. As minhas e as suas promessas não são acessadas pela velha mulher e pelo velho homem. As minhas e as suas promessas são acessadas por aquele nível de mulher extraordinária que Deus planejou. Por aquele nível de homem que Deus planejou. É esse que acessa as promessas. Enquanto tiver coisa para poder ir sendo purificada em cada uma de nós, é o que Ele vai fazer. Vai voltar para o fogo para poder purificar. Vai voltar para o fogo para poder separar a impureza. Jamile, então, vai doer. Lógico que vai doer. Não se preocupe se vai doer. Você já sabe que vai doer. A questão é quanto tempo você quer passar. Quanto tempo você quer que viver essa dose aí. Porque o tempo da sua resistência, quanto mais você resiste, quanto mais você, sabe, se impede de poder transformar, é o tempo que você vai passar maior nesse fogo. Quanto mais rápido a gente aprende, quanto mais rápido a gente aceita moer, a gente aceita enxergar aquilo que estava existindo. Não, vem cá, qual era o pedacinho que estava acontecendo que alimentava a tua vaidade? Qual era o pedacinho que estava acontecendo que alimentava a tua prepotência? Você achava que era tão potente, mas você não dá conta daquilo que você achava e daquilo que você gerava nas pessoas. Que você dava conta. E elas caminharam um caminho achando que você era capaz de gerar algo ou de entregar algo que você não é. E você fez pessoas acreditarem nisso e caminharem com você. E por causa disso, hoje elas podem estar não tendo resultado ou tendo pouco resultado na vida delas. Porque elas acreditaram em algo que não era possível, não era capaz, não cabia ainda. Tem tanta coisa. O que você está sustentando aí para poder sustentar o teu vício de ser o salvador do mundo? E para você poder sair salvando o mundo, você não para poder salvar você mesmo. Aí tu tá rodando na tua carreira, não cresce na carreira, não alavanca, só atrai gente escassa. Gente que chega para te dizer que ou que tá sem dinheiro, ou que não tem, que reconhece muito seu trabalho, mas ele não tem dinheiro para te pagar. Ou então que vem para querer ficar discutindo com você o preço que você tá dizendo que é. Tem uma frequência que nós estamos emanando. Tem uma frequência acontecendo. E essa frequência atrai as pessoas para nós. Atrai as pessoas para nós. Essa frequência que você está vivendo agora está expulsando. Expulsando o que, Jamile? Expulsando pessoas piores do que isso, mas também está expulsando as pessoas melhores. Você não recebe bons clientes porque ainda não cabe dentro de você realmente bons clientes. Na hora que você trocar o programa, na hora que você passar a instalar isso dentro de você, na hora que você se posicionar como uma dose, realmente como uma fonte criadora, na hora que você matar em você o que precisa matar, meu amor, na hora que você não tolerar mais e não aceitar mais, Senhor, eu declaro, daqui pra frente, eu e o Senhor vamos viver coisas cada vez melhores. Começa a trazer vida nova em mim. Eu não tolero células agora. Comecem a se alinhar. Células agora. Eu não aceito mais. Eu não aceito um corpo enfermo. Eu não aceito a doença. Eu não me abraço com ela. Eu não me vitimizo com ela e nem acho que ela é a minha dose de sacrifício que eu tenho que entregar para Deus. Não, não, Senhor. Tu me prometeste vida e vida em abundância. Tu me prometeste uma vida plena. Vem e faz acontecer, porque eu estou aqui para multiplicar. Eu tô aqui para te servir. Eu tô aqui para poder abrir a minha boca e contar para os outros dos milagres que o Senhor faz. Dos milagres que o Senhor gera nas nossas vidas. E que eu sou um desses milagres. E eu posso agora levar dose de esperança para novas pessoas que não acreditavam que isso poderia acontecer. Mas eu sou um exemplo vivo. Transforma, Senhor, transforma meu corpo. Transforma minha mente. Onde eu estava permitindo pensamentos de autoabandono, que fazia cada pessoa se abandonar para querer salvar os outros. E parecia nobreza de coração. Era só uma dose de autossabotagem, de auto-boicote, para poder repetir e sustentar o padrão de uma pessoa abandonada. E como você já foi tantas vezes abandonada, ou nem tantas vezes assim, mas as vezes que você foi, foram tão profundas, tão marcantes, elas fincaram raízes na sua alma. E o registro que você carrega ainda hoje dentro de você é de uma pessoa abandonada. E como uma pessoa abandonada, o que ela faz? Ela sustenta o padrão do abandono. Ela gera coisas ao redor dela. Ela atrai situações para que ela possa reviver doses de abandono. Nem que seja ela mesma. Se eu não tenho mais ninguém para me abandonar, quem vai me abandonar sou eu. Quem vai me abandonar sou eu mesmo.
para eu poder continuar sustentando essa versão que ainda existe em mim. Uou! Caraca! Em pensamentos, em sentimentos, em saúde física, em realização dos meus negócios, em dose de prosperidade, em alavancagem financeira, em espírito. Eu me permito acessar algumas faces de Deus, mas outras eu não permito. Porque se eu acessar, eu não vou mais ser abandonada. E o que eu vou fazer da minha vida se eu só sabia ser abandonada? Se eu só cabia na roupa do abandonado, se eu só sabia viver a vida do abandonado, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu não sei ser outra coisa que não seja abandonada. Uou! Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu és maravilhoso. Como a gente Te agradece, Senhor. Como a gente Te agradece, Pai. Porque nós caminhávamos no escuro porque a gente não sabia. Nós caminhávamos no escuro por ignorância, Senhor. Era porque nós não sabíamos, que nós tolerávamos, que nós vivíamos, que nós nos comportávamos, que nós fazíamos dessa forma, Pai. Mas agora que Tu nos traz nova dose, novo sopro de vida, novo sopro de clareza, novos conhecimentos, que Tu vem desbravando aos nossos olhos uma nova dose, Pai. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nos coloca a dose certa, a dose da estratégia necessária, da ousadia necessária, da impetuosidade necessária. Não permita que as minhas irmãs tolerem uma vida menor do que aquilo que Tu criaste para o nosso plano. Nós não aceitamos nada menos do que aquilo que Deus tem para cada uma de nós, Senhor. Nos faz acessar as Tuas promessas. Traz alguém cada vez mais para nos sacudir, para nos balançar, para nos injetar a dose de coragem necessária, porque tudo aquilo que nós quisermos. Quantas vezes a Tati já escreveu só hoje, ela escreveu no nosso grupo, ela escreveu aqui na live, sede fortes e corajosos, fortes e corajosos. Eu preciso dar força para suportar o processo, eu preciso dar coragem para movimentar os meus pés. Nada acontece fora disso. Nada acontece fora disso. Se eu não for forte, eu não consigo avançar. Se eu não for corajosa, eu não tenho como lançar os meus pés onde os meus olhos físicos olham e não enxergam chão. Eu vou olhar e não vou ver chão. Deus não saiu prometendo chão para todos nós. Ele não disse que a gente ia ver o chão. Ele disse que Ele ia dar, que Ele ia conceder. Aquele que dá a visão, Ele carrega a provisão, se você se permitir. Se você se permitir moldar, se você se permitir moer o que é para moer, se você se permitir ativar aquilo que é para ser ativado em você, se você se comprometer, não é o que eu escolho, não é o que eu digo que eu estou afim hoje, ei, é o que eu tiver compromisso em realizar e gerar todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Por que, Jamile? Porque eu estou crendo, sem nada duvidar. Eu estou crendo sem nada duvidar. E quando eu creio, eu vejo o invisível. Quando eu creio, a minha mente enxerga, projeta, sente o cheiro, abraça, pega, sente o gosto, recebe, ouve o invisível, ouve aquelas pessoas que já estão lá comigo, vivendo aquele momento maravilhoso. É isso que tem pra minha vida e pra tua vida, mas isso só acontece com uma dose de posicionamento. Tu tá vendo o que você tá recebendo? Tá vendo como Deus tá sendo precioso? E eu só li uma frase pra gente, tá? A gente já tá, agora sim, a gente tá numa jornada de 1 hora ativas aqui, nessa entrega. E nessa entrega, a única coisa que eu falei, que eu li daqui, foi o título pra gente. Creia sem nada duvidar. Olha como Deus é o dono desse lugar. Olha como Deus entra, faz, entrega e multiplica aquilo que Ele quer que seja entregue, que Ele traga para mim de lembrança, de esperança, de fé e também de exortação, que Ele traga para você a dose que você precisava pegar e receber. Uau, uau, uau. Qual é a base bíblica disso, Jamile? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você estava achando que o teu sofrimento é que agrada a Deus, Deus não te mandou se sacrificar. Para se sacrificar, Ele entregou o filho dele. Para se sacrificar, Ele entregou o filho dele. Ele te manda obedecer. Ele me manda e te manda ter fé o suficiente para fazer isso acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Eu não vou vê-lo, você não vai vê-lo, mas nós escolhemos crer, acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ontem também eu escutava isso, né?
que era a dose da lembrança. Se você estiver aí aceitando, lembra, a palavra nos diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com risos de alegria colherão. Aqueles que semeiam em meio em lágrimas, com risos de alegria colherão. Se você não tiver, se eu e você não tivermos esperança sobre a nossa colheita, de que vai ser uma colheita com felicidade, é loucura você estar querendo plantar sementes. Se você não tem dose de esperança sobre a colheita, é loucura você aceitar plantar sementes em meio a lágrimas. Ou seja, vai ter um desconforto, vai ter um desafio, vai ter dor. Na hora que você estiver plantando, vai ter vários desafios acontecendo ao mesmo tempo. Porque eu e você somos chamadas, testadas e esticadas. Se você é capaz de plantar quando as coisas estão difíceis, se você é capaz de plantar quando está tudo adverso, tu é capaz de fazer isso? Porque na hora que você é capaz de fazer isso, você vai ter colheita, colheita de risos, colheita de alegria. Mas isso só acontece, meu amor, naquela hora. Se você tiver dose de esperança sobre o que você vai colher, senão você está se torturando à toa. Qual é o futuro que você quer que aconteça? De maneira específica. Não tem como Deus fazer acontecer aquilo que a gente nem sabe o que a gente quer. Talvez você esteja boiando e ainda não percebeu. Mas hoje ele veio para poder dar um fim nesse boiar sem foco, sem rumo, só dizendo assim: ai Deus, eu quero ser feliz, ai Deus, eu quero viver entregue a ti. Viver entregue a ele pra quê? Pra quê? Ele não te mandou aqui por acaso. Ele tem um plano, e um plano perfeito para você. Você está posicionado, você está decidindo fazer esse plano acontecer, dedicado, comprometido a realizar o plano que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. O mesmo livro de Hebreus, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, fala em Hebreus 11:1 que a fé, vou te lembrar, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza das coisas que esperamos. Você espera algo? Que é que você olha para o futuro e você está esperando? Será que você está esperando um cenário caótico? Será que você olha para o futuro e só pensa nas coisas ruins? Ai, pode dar errado isso. Ai, Jamília, minha cabeça só consegue enxergar o que pode dar errado, o que está difícil, o que está ruim. Opa! Mas se a fé é a prova das coisas que nós não vemos, talvez você esteja tendo fé na coisa errada. Presta atenção. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a fé é a grande característica, olha só, de quem, Jamile? Das pessoas que experimentaram o sobrenatural poder de Deus. Não tem como eu e você experimentar, porque o natural fala da natureza humana, é o que está acontecendo aqui no mundo. Para que eu e você possamos experimentar o sobrenatural, natural, sobrenatural. Aquilo que é sobrenatural, só Deus pode fazer. Porque está fora da natureza humana. Tudo aquilo que depender da natureza humana é processo, é eu e você. Tudo aquilo que é do sobrenatural é milagre, é Deus. E a gente só consegue acessar daqui para cá se nós tivermos fé. Em inúmeros milagres realizados por Jesus, ele fazia questão de reconhecer o poder da fé. Jesus disse, após os milagres, frases como: vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha o que ele fala: coragem, minha filha, a tua fé te salvou. Tá percebendo como Deus faz? Ele ressalta a nossa fé. Bom dia, Sodré. Ele ressalta a nossa fé e ele dá um comando de seguir. Ele ressalta a fé e dá o comando de seguir. A tua fé te salvou. Pega essa dose de fé e segue. Ele não disse pra nenhum: a tua fé te salvou, aproveita isso e fica por aqui mesmo, agora curte, agora vai. Ele não disse pra ninguém isso. Ele diz: a tua fé te salvou, vai. Todos os comandos que ele faz é pra gente seguir. Jesus poderia ter curado os cegos, os paralíticos, os enfermos, ter expulsado os demônios e ressuscitado os mortos, e simplesmente mandado que seguissem a vida celebrando seu novo estado de curados e libertos, sem mencionar que tinham contribuído com milagres por meio da fé que possuíam. Olha só isso, eles contribuíram com o milagre. Como, Jamile?
por meio da fé. E de qual fé? Que eles possuíam. Era eles, a dose de fé deles fez os milagres acontecerem. Era a terra, era o adubo necessário para que o milagre pudesse acontecer. Porém, Jesus é pedagógico e nos ensina nos detalhes o tempo inteiro. O motivo para ele se referir tantas vezes à importância da fé no processo do milagre é que queria que hoje, 2025 anos após esses fatos, eu e você aprendêssemos que a fé é o caminho para acessarmos o nosso milagre. Mas precisamos primeiro crer. Se eu perguntar agora quantas dificuldades e desafios você já enfrentou, é muito provável que você responda que já passou por muitas lutas. Ou quem sabe, hoje esteja no meio de mais um grande desafio, uma tempestade que parece não ter fim e que o impede de enxergar um sinal de melhora no caminho. Se existe uma certeza na vida de todos nós, seres humanos, é que passaremos por lutas, desafios e provações. Quando buscamos na palavra de Deus orientações e direções de como devemos passar pelas tempestades da nossa existência, sempre esbarramos na fé. A definição bíblica da fé é como a certeza daquilo que esperamos é o exercício prático de conseguir olhar além das circunstâncias de dor e ameaça que estamos vivendo hoje e criar uma visão positiva de futuro para essa situação, mesmo sem saber como isso vai acontecer. Ei, você não precisa olhar e saber o como. O como não é com a gente, o como não é com a gente, o como é com Deus. Ele traz o como. E muito menos quando. Eita! A fé é crer que essa visão positiva vai se cumprir, que o milagre vai acontecer diante da infelicidade e da dor. Olha só, o milagre vai acontecer diante da infelicidade e da dor. Ele diz assim, primeiro ele te tira da infelicidade, primeiro ele te tira da dor e depois ele faz o milagre. Não. É no meio da tua infelicidade, no meio da tua dor, que a fé é fortalecida, é testada, é forjada. E é nessa hora que o milagre tem espaço para acontecer. No meio de todo o grande desafio que enfrentamos, estão sempre 3 elementos. O primeiro elemento é o problema. Sempre tem um problema na nossa vida, queridos. Aquilo que rouba a sua alegria. Talvez uma grande dificuldade financeira, uma doença no corpo, uma doença na alma. Ou quem sabe um divórcio, um problema de saúde de um filho ou de uma outra pessoa que você ama muito. O segundo elemento presente nas lutas da nossa vida é o medo. Nossa, sempre vai ter medo. Tem um problema, tem um medo. Medo de fracassar, medo de ser rejeitado, de perder as pessoas que ama, da morte, de Deus não ouvir a sua oração e não mandar o seu milagre. Eita, Deusão. E o terceiro elemento presente no meio das tempestades é o tempo. Sempre vão ter esses 3. O problema, o medo e o tempo. Uau! Caramba! Como o tempo nos maltrata, né? Como o tempo nos maltrata. O tempo parece ser o nosso maior adversário. É como se ele sempre estivesse jogando contra as nossas forças. O tempo do processo, o tempo de viver as consequências dos nossos pecados e erros do passado. Olha só, se lembra? Eu já te disse isso antes e vou te lembrar. Eu e você estamos plantando o tempo inteiro, queridas. Não é assim, você não plantou nada. Não existe não plantar nada. Não existe não plantar nada. Existe plantar sem consciência. Existe plantar no meio de forma inconsequente. E como você pode ter agido antes de forma inconsequente, você não mediu as consequências daquele tipo de plantação. Mas de Deus não se zomba, tudo que nós plantamos nós colheremos. E talvez hoje você esteja vivendo uma temporada que é justamente apenas o reflexo, as consequências dos meus e dos seus pecados e dos nossos erros do passado. O tempo do processo de mudança de caráter. Quanto tempo você leva para poder acessar
para poder aceitar mudar o teu caráter. Lembra? Já te disse isso. Quanto mais resistência, quanto mais você resiste em não querer aceitar, em não querer enxergar, em não querer assumir o que está distorcido no seu caráter, mais tempo você vai passar aí sofrendo. O tempo dos processos na justiça, o tempo dos tratamentos médicos, o tempo de perdoar e ser perdoado, o tempo da cura do vício, o tempo de alguma coisa, o tempo daquilo que você está dizendo que está demorando demais, o tempo. O que nós precisamos entender é que devemos, de modo intencional, colocar o quarto elemento na equação matemática das tempestades da nossa vida, para que possamos não só sobreviver, como também crescer em meio às lutas e nos tornar mais parecidos com quem Deus nos chamou para ser. O quarto elemento é a fé. Exato, Cidinha. A fé. Só com fé podemos enxergar com clareza o problema, sem menosprezar o seu tamanho e o impacto dele na nossa vida, mas também sem aumentar o problema. A fé permite que se veja a situação com verdade, autorresponsabilidade e consciência, sendo verdadeira ao responder a seguinte pergunta: o que eu fiz de errado para estar vivendo essa situação? O que eu deveria ter feito diferente? Você consegue responder essas duas coisas para cada uma das coisas que você olha para a sua vida e está enxergando que você está vivendo dor ou alguma diversidade daquilo que era para você estar vivendo? Está diferente daquilo que você queria, daquilo que você pensou, daquilo que você idealizou. O que está acontecendo aí? A fé é a vacina que neutraliza a ação mortal do medo. Quem tem fé confia nos processos de Deus. Quem tem fé sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Que não caiu um fio de cabelo, lembra? Ela está falando do fio de cabelo. Eu uso a metáfora da folha na árvore. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. A fé nos faz levantar os olhos além das circunstâncias e acreditar que o melhor está por vir. A fé aumenta. Aumenta o que, Jamile? A fé aumenta o meu sistema imunológico, fortalece as nossas emoções e conecta o nosso espírito com Deus. Viu que ela falou do corpo, alma e espírito numa frase só? E a fé nos faz suportar o tempo do processo. E principalmente nos faz crescer durante a tempestade. Deus não faz isso por maldade, por marcação, porque Ele não vai com a nossa cara. Tem algo para acontecer. Ele não gera tempestade para a gente só ver a tempestade acontecendo e nem só atravessar a tempestade. Deus não nos quer da mesma forma. Esse é o tremendo convite que tem para que a gente entre. Você vai entrar semente e você vai sair árvore. Você vai entrar semente e você vai sair árvore. Que tipo de árvore você vai aprender a se tornar diante dessa tempestade que você está enfrentando nessa área da vida aí? Leia essa passagem bíblica. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu amo essa passagem. A prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, de 2 a 7. Olha só isso. Esse homem não tem como receber coisa alguma do Senhor, porque se a fé dele é que nem as ondas do mar, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Não dá para Deus entregar nada, nem para mim, nem para você.
É incrível que Tiago nos mande ter grande alegria por passar por muitas provações. Tu tá tendo provação? 1, 2, muitas? Verifica. Que provações são essas e qual é o tamanho dela? Porque a ordem, a palavra nos traz que a nossa grande alegria é passar por muitas provações. Se nós estamos passando por provações, é porque Deus tem algo melhor para nós. Então, se a gente está passando por um conjunto de provações, é porque Ele tem uma grande alegria. Ó, bem-vinda, Janizinha. Rosângela, quanto tempo, minha amiga. Seja muito bem-vinda, que bom te ver por aqui. Tu ainda tá por aqui por Fortaleza? Me aciona, fala comigo. Bora lá. Que coisa, né? São muitas. E que não é pouca alegria, é grande alegria. Mas a grande chave tá na promessa por trás dessa atitude positiva. Qual a atitude positiva, Jamile? Essa grande alegria. Ela acontece diante do que, Jamile? Diante da dor, ou seja, de muitas provações. E a promessa é que quando a nossa fé é testada pela dificuldade, pelo medo e pelo tempo, ela produz em nós perseverança. E o que é a perseverança? A constância e não desistir em meio às dificuldades. Até o que, Jamile? Até que sejamos maduros e íntegros. Íntegro é inteiro. Inteiro. Eu não escolho o melhor pedaço, eu não quero só um pedacinho, eu não pego só o que é conveniente, eu sou inteira, eu sou íntegra e madura. Eu consigo atravessar os desafios e as fornalhas e abasteço os demais ao meu redor. A fé, além de nos sustentar nos dias ruins, trabalha o nosso caráter e nos torna mais sábios, mais resilientes, mais humildes, mais santos e mais fortes em Jesus. Olha só isso. Dose de consciência. Sinceramente, você já trouxe a fé bíblica e a certeza das coisas que espera para a sua vida? Você tem visto a fé renovar as suas forças, trabalhar o teu caráter, te tornar mais perseverante e mais sábio? Se com verdade a sua resposta para essas duas perguntas acima foi sim, parabéns. Significa que quando essa tempestade passar, eu e você vamos estar mais maduros e íntegros, sem sentir falta de nada. Então só continue tendo como motivo de toda alegria o fato de passar por essa luta. Entendeu? Porque a gente tem que se manter fazendo cumprindo a ordem. Que ordem, Jamile? Obedecendo. Você está cumprindo uma ordem? Porque Deus nos entrega uma ordem a todo momento. Quando nós estamos sob obediência, não importam as circunstâncias. No dia mau, no dia bom, na tristeza, na chuva, no sol, não importa. Quando nós estamos sob obediência, esse é o motivo de toda a nossa alegria. Passarmos por tribulações, porque estamos sendo moldados. Pois você está sendo forjado e sairá um gigante no final do processo. Quer te tornar um gigante? Honra o processo até o fim. Honra o processo até o fim. Mas se com verdade e humildade a sua resposta para essas perguntas acima for não, tem se sentido engolida pelo medo, se olha para a situação e não consegue sentir esperança, se não consegue se alegrar e não enxerga um propósito em tudo que está vivendo, se ainda não consegue entender o que precisa mudar e aprender, e muito menos o que fez que te colocou nessa situação, você precisa tomar uma decisão e agir rápido. De maneira muito prática, vamos relembrar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A prova da sua fé produz perseverança, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Tiago 1:3 e 4. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, bem-vinda, Marazita. Ou seja, se eu não suportar as tempestades da minha vida e elas não cumprirem em mim o seu papel, tempestade da vida não vem para poder nos martirizar, elas vêm para cumprir um papel. Qual é o papel, Jamile? Nos tornar um gigante no final do processo. Se você está passando por processos resistindo, você não vai conseguir sair dele. E se você estiver passando
e saindo da turbulência sem se permitir resolver, sem se permitir ser moldado, sem enxergar o que era para ser transformado em você, você não vai conseguir avançar. Se apareceu alguém e resolveu isso para você e você achou, ai, graças a Deus, está maravilhoso. Se você não aprendeu, se você não moldou, se você não mudou o que precisava, não adianta. Não adianta, preste atenção. Para de pedir só um caminho, para de pedir um escape. Para de pedir um escape. Começa a pedir para Deus, para Ele te trazer clareza do que é que você precisa aprender. E começa a procurar soluções para aquilo que você já sabe que você precisa aprender. Porque se Ele te der um escape, se alguém vier resolver o seu problema por você e você não aprendeu o que era para você aprender, saiba, esse problema vai se repetir. Quando, Jamile? Eu não sei em que momento, eu não sei quanto tempo leva, se já no outro dia ele já te dá de novo, ou se por acaso ele vai te dar uma voltinha para poder te colocar, mas uma coisa eu tenho certeza, ele vai te colocar nele de novo, porque o objetivo dele é que a gente aprenda. Enquanto você não aprender, você vai viver de novo aquela situação. Enquanto você não for forjado, enquanto você não aprender um caminho de solução, ele te coloca para viver de novo a mesma coisa, até você aprender. Vai aceitar aprender logo? Vai te colocar, vai fazer o quê? Vai fazer método CIS, vai fazer um curso de inteligência financeira, vai aprender sobre gestão, vai fazer o nosso curso de business. Tu vai fazer o quê? Vai fazer teu processo de coaching individual, vai ser refinado, modelado, moldado, quase não sai, né? Moldado e forjado no detalhe para você poder olhar só para a sua história e avançar, vai viver toda hora de coletivo, vai ficar procurando só coisa gratuita, porque tenham certeza, aquilo que nós acessamos gera uma consequência. Você não tem como ter uma consequência maravilhosa sem fazer uma entrega maravilhosa, meu amor. Desculpa, isso é ingenuidade. Você vai viver o mesmo problema e não vai entender por que ele se repete tantas vezes na sua vida. Preste atenção naquilo que você está fazendo, preste atenção. Ou seja, se eu não suportar as tempestades da minha vida e elas não cumprirem em mim o seu papel, não terei meu caráter e minha espiritualidade tratados. Pois não terei fé. A fé vem de ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida na palavra de Deus. Diante de tudo isso que você acabou de ouvir, de refletir aqui, que decisão tu toma hoje para poder aumentar a tua fé e agradar a Deus? Então vamos transformar essas decisões em uma carta de compromisso com Deus. É isso que você vai ser convidado a fazer quando a gente acabar essa live, tá? Você vai escrever uma carta de como você vai agir a partir de hoje para aumentar a tua fé e crer sem nada duvidar. Olha só qual é o convite. Seja específico com Deus e contigo mesmo. Te lembra que no balanço das tempestades da vida só sobreviveremos e cresceremos como seres humanos se tivermos no coração o quarto elemento, a fé. Diga para o teu pai que você precisa de fé e que para ter fé você se compromete a buscá-la de todo o teu coração e com todo o teu entendimento, com todo o coração e com todo o entendimento. Olha como precisa completamente da minha alma e do meu corpo, buscando, lendo, mergulhando, moldando, moendo, para poder moldar o meu espírito. Olha como está sempre tudo conectado. Escreva como vai buscar a fé por meio da palavra de Deus. Olha só, escreva como vai buscar a fé por meio da palavra de Deus todos os dias na sua vida a partir de hoje. Faz dessa carta a tua oração. Hoje, abre nela o teu coração, apresenta para Deus os teus desafios e os teus medos. E fala para Ele do teu compromisso em agir com fé diante de todas as dificuldades que existem ou que venham a existir na tua vida. Essa carta compromisso, ela deve ser lida por ti todos os dias. Que dias, Jamile? Todos os dias quais? Em que você se sentir fraco. Ou se estiver fraquejando na tua busca pela fé por meio da palavra de Deus. Lembro ainda que só a fé nas provações promove a cura, a santidade, a sabedoria, a humildade e o amor.
Vou te falar de novo, talvez você estivesse naquela dose, ai Jamília, minha vida tá tão boa, ai Jamília, eu tô tão cheia de Deus, tô vivendo meu melhor pedaço. Se você não tá atravessando tribulação, se você não tem nada para estar vencendo aí, você ainda não tá com a sua fé sendo aumentada e nem testada. Você tá numa zonazinha de conforto, preste atenção, porque na hora que a nossa fé é utilizada nas provações, essa é a hora que está gerando em mim e em você cura, santidade, sabedoria, humildade e amor. Quer essas 5 coisas? Coloca a tua fé no meio das provações. Ai, Jamília, minha vida tá maravilhosa demais. Top, lindo, maravilhoso. Te levanta e começa a gerar algo novo. Para você, para mais alguém, quem vai ser abençoado através da sua vida? Vai te colocar em novos desafios, porque Deus não mandou ninguém para cá de férias e nem para ficar só curtindo, viu? Tem algo a mais que Ele está esperando você levantar e começar a fazer. Se você não levanta para poder gerar algo novo, Ele vai te mandar alguma coisa que vai te sacudir. Aí, será que você precisa de desafio do lado de fora, em vez de você poder escolher, aceitar o compromisso de gerar algo novo e melhor pelos outros, para poder te auxiliar e gerar também para os outros? Ou tu vai esperar só as tempestades que Deus manda? Fique à vontade naquilo que fizer sentido para você, viu?